Meus filhos só lembraram que eu existia, quando souberam que eu tinha um testamento pronto. Antes disso, anos de silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma visita, nenhum pai, o senhor tá bem. Só ausência. Um vazio que gritava dentro da casa que eu mesmo construí com as mãos. Quando souberam que tinha herança envolvida, aí sim, bateram na porta. Mas não era saudade. Era interesse. Eu dei tudo o que podia por eles. Carreguei no colo, sustentei no braço, defendi com a alma. Fiz por amor, sem nunca cobrar nada. Mas no fim, fiquei sozinho. E justo quando a solidão parecia definitiva, a vida me trouxe alguém que não tinha meu sangue, mas cuidou de mim como filho. Foi aí que eu percebi: herança não se dá pelo sobrenome. Herança se deixa para quem esteve de verdade. Escuta essa história até o fim, e se ela mexer contigo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Depois me conta, qual parte te tocou mais? E de que cidade você está me ouvindo? Eu passei uma vida inteira levantando paredes, mas nunca imaginei que no fim dela fosse viver cercado por um silêncio que nem concreto aguenta. Quando a casa ficou vazia, não foi por falta de gente. Foi por falta de vontade. Porque meus filhos, aqueles mesmos que eu criei com a rala da minha testa e o calo das minhas mãos, me esqueceram. Esqueceram como se pai fosse algo que a gente só precisa até aprender a andar. Depois, larga na beira da estrada e segue viagem sem olhar para trás. Me chamo José, 74 anos bem vividos e maltratados também. Fui pedreiro desde os 13. Comecei pequeno, puxando carrinho de mão para ajudar meu pai nas obras. E nunca mais parei. Trabalhei de sol a sol, com chuva no lombo e barro até o joelho. Fiz casa para os outros por quase 6 décadas. Mas a mais importante que eu construí foi a minha. Não só a de tijolo, mas a de dentro, a da família. Eu fiz questão de ser aquele pai que estava sempre ali, no primeiro passo, no primeiro tombo, no primeiro boletim. Nunca faltei, nem em reunião de escola, nem no aniversário com bolo simples, nem na hora da febre alta de madrugada. Se tinha um deles chorando, era no meu colo que vinha parar. E se tinha comida pouca, era meu prato que ficava pela metade. Me casei com a Marlene, mulher que Deus botou no meu caminho e que aguentou comigo mais tempestade do que muita gente aguenta em 3 vidas. Ela era brava, dessas que não levavam desaforo, mas com coração mole. Ela quem segurava as pontas quando eu chegava em casa moído. E ela quem fazia questão de juntar a família toda no domingo. A casa ficava cheia, um barulho bom, cheiro de comida caseira, criança correndo. Os meninos, Cláudio, Fábio e Denise, cresceram nesse calor. E foi para eles que eu dei tudo o que eu tinha. Não só dinheiro, que era pouco, mas presença. Presença vale mais do que presente, eu sempre acreditei nisso. Mas a vida não avisa quando começa a desmontar a gente. A Marlene adoeceu do nada. Um cansaço aqui, uma dor ali. Quando a gente viu, era câncer. Lutei com ela até o fim. Cuidava dela de dia, velava o sono dela de noite. Os meninos vinham às vezes, mas já era mais visita do que presença. Quando ela partiu, a casa que era cheia virou eco. E eu fiquei com o coração feito telhado velho, vazando em todo o canto. Nos primeiros meses depois da partida dela, eu ainda esperava alguma coisa. Um telefonema, uma visita, uma mensagem no domingo de manhã. Mas nada. No começo, eles davam desculpa. Diziam que era trabalho, que os filhos estavam dando muito trabalho, que a vida estava corrida. E eu entendia. Juro que entendia. Pai entende tudo, até o que não devia. Mas aí as desculpas viraram silêncio. O telefone parou de tocar. A campainha ficou muda. A mesa da sala passou a ter uma cadeira só ocupada. Eu fazia almoço como se alguém fosse chegar. Passava café para 2, para 3 e bebia sozinho. Demorou, mas um dia caiu a ficha. Eu tinha sido deixado para trás. E o pior é que ninguém me avisou. Ninguém disse: pai, a gente não vai mais passar aí. Eles simplesmente sumiram.
como se eu tivesse deixado de existir depois que a mãe deles se foi. O homem que deu a vida por eles virou uma lembrança que incomoda, um compromisso que cansa. Foi nesse tempo que eu comecei a ficar doente também. Não dessas doenças que se vê em exame. Era a doença da alma. Falta de abraço, de voz conhecida, de um pai como o senhor tá. Teve um dia que eu estava sentado na cozinha, no escuro, só com a luz do fogão acesa. Tinha feito um arroz com ovo, prato de gente simples. E eu lembro que olhei para a mesa e me deu um aperto tão grande que precisei me segurar na cadeira para não chorar de soluçar, porque era o aniversário da Marlene. Fiz um bolinho pequeno, botei a foto dela encostada num vasinho de flor. Liguei para os 3. Nenhum atendeu. Nenhum. Naquela noite chorei feito menino. Não pelo bolo, não pela solidão, mas pela certeza de que eu não fazia mais parte da vida dos meus filhos. Eu que fui o alicerce deles, agora era visto como peso, como obrigação, como alguém que só serve quando precisa assinar documento ou emprestar dinheiro. E olha, não é fácil engolir isso. Depois desse dia, passei uma semana sem sair de casa. Só de pensar em ver alguém já me dava vontade de sumir. A dor da indiferença é uma das piores que existe. E olha que eu conheço dor. Já perdi irmão, já tive acidente feio, já fui assaltado. Mas nada se compara a ser esquecido por quem você mais ama. Foi aí que decidi fazer o testamento. Não porque eu achava que ia morrer logo, mas porque senti que, se eu sumisse de uma hora para outra, nem isso eles iriam se preocupar em saber. E também, confesso, foi minha forma de deixar alguma coisa certa. Porque mesmo com tudo isso, eu ainda queria cuidar deles. Mesmo sendo esquecido, eu ainda amava cada um com a força de um pai que nunca deixou faltar amor. Fui até o cartório. Falei com um advogado conhecido. Separei tudo. A casa onde moro, um terreno pequeno que herdei do meu pai no interior. Umas economias que fui juntando devagar, com muito suor. Fiz questão de escrever com detalhes, nome por nome. Mas coloquei uma condição. Uma só. Uma cláusula simples, mas que dizia muito. Depois de uns 2 meses, um dos meus filhos ficou sabendo do testamento. Não sei como. Talvez algum vizinho comentou, talvez foi o próprio cartório. Só sei que dias depois, ele apareceu na minha casa. Do nada. Com um sorriso no rosto, me chamando de paizinho. Trouxe pão, trouxe fruta. Disse que sentia saudade, que a vida estava muito corrida, mas que agora queria se reaproximar. E eu, burro velho, quis acreditar. Mas o coração da gente, quando já foi quebrado demais, aprende a desconfiar até do abraço. Eu via nos olhos dele que tinha alguma coisa fora do lugar. E aí, os outros 2 começaram a aparecer também. Um ligava, o outro mandava mensagem, a filha veio com os netos que eu nem conhecia mais. Todo mundo preocupado de repente. Todo mundo querendo saber como eu estava. Me oferecendo ajuda, perguntando se precisava de algo. E foi nesse momento que eu entendi. O velho aqui voltou a existir. Mas não por amor. Eles lembraram de mim. Só depois que souberam que eu tinha um testamento pronto. E é aí, meu filho, que a história começa de verdade. Porque o que eles não sabiam era o que estava escrito naquela cláusula. E é por isso que eu te digo, escuta essa história até o fim, porque o que veio depois disso mudou tudo. Me diz aí, essa parte tocou teu coração de verdade? E aproveita. De que cidade você está me ouvindo, hein? Eu sei reconhecer quando alguém bate na minha porta com saudade e quando bate com interesse. Quando o Cláudio apareceu aqui, depois de mais de anos sem nem dar bom dia, eu senti na hora. O jeito de falar exagerado, o abraço, demorado demais para quem nunca gostou, nem de pegar na minha mão. E aquele papo mole. Pai, tava com tanta saudade. A vida tá tão corrida, mas eu nunca deixei de pensar no Senhor. Pensei comigo. Pensar, ele até pensou, mas foi no que podia ganhar, não no que podia dar. Eu sorri. O velho aqui ainda sabe sorrir, mas por dentro, meu coração já estava em alerta.
Ele não sabia, mas eu já tinha lido esse roteiro. A diferença agora é que eu não era mais o mesmo. Entrou, olhou a casa como quem avalia, não como quem visita. Perguntou se eu estava precisando de alguma coisa. Disse que queria me ajudar, que era hora de reconstruir os laços. Reconstruir. Eu, que passei a vida construindo os laços deles, agora via meu filho falar como se fosse um favor. E depois veio aquele papo disfarçado de curiosidade. Pai, fiquei sabendo que o senhor fez um testamento. É verdade? Eu respirei fundo. Levantei da cadeira devagar. Fui até a pia. Molhei o rosto. E respondi como quem já conhecia o jogo. Fiz sim. Não sei quanto tempo ainda tenho, mas quero deixar tudo certo. Só isso. Ele fingiu que não ligava. Mudou de assunto. Mas os olhos dele ficaram presos nessa resposta. 2 dias depois, foi a vez da Denise aparecer. Trouxe bolo. Um bolo daqueles de padaria, embrulhado num saco com laço. Disse que estava com saudade, que os filhos dela queriam ver o vô, que a vida era tão corrida, mas que agora ia tentar passar aqui sempre. Eu abracei ela, porque por mais que eu sentisse a mentira na voz, ainda era minha filha. A menina que eu embalei no colo, que eu levei para a escola com chuva, que chorou de medo no escuro e pedia para dormir na cama com a gente. A gente quer acreditar. Mesmo sabendo da verdade, a gente quer acreditar. Os dias foram passando e, de repente, os 3 estavam presentes. Presentes de um jeito que não eram há anos. Um trazia pão, outro ligava para saber da pressão, outra vinha com os netos para mostrar que a família ainda era unida. Só que eu via nos olhos deles aquela inquietação, aquela curiosidade mal escondida. Esperavam que eu falasse do testamento, que eu contasse o que tinha deixado para cada um, que eu confirmasse que eles estavam garantidos. Mas eu não falava. Fingia não entender, mudava de assunto. E cada vez que não davam o que queriam, o carinho diminuía. Teve um dia que o Fábio perdeu a paciência. Tava só nós 2 na cozinha e ele soltou. Pai, o senhor podia pelo menos dizer se tá tudo dividido direitinho, né? A gente tem direito. Direito. Essa palavra ecoou na minha cabeça como um tapa. Eu parei de mexer o café. Olhei para ele. Fiquei alguns segundos calado e falei com calma, mas firme. Você sabe o que é direito, meu filho? Direito é de quem esteve presente. Direito é de quem lembra do pai sem precisar de herança. O que vocês têm é herança de ausência. E ela não vale nada. Ele ficou sem reação. Tentou rir, mudar o tom, mas já estava dito. E eu sabia que dali para frente ia ser tudo diferente. Depois desse dia, as visitas foram diminuindo de novo. A saudade acabou do nada, como um programa que perde a graça. Os telefonemas voltaram a ser curtos, as mensagens escassas. Voltaram para o modo antigo, porque perceberam que eu não ia abrir o jogo fácil. Mas eu já esperava por isso. E, na verdade, já estava preparado para tudo, porque o que eles não sabiam é que o testamento estava feito sim, com tudo que tenho. Mas a cláusula era o segredo. Eu deixei claro. Só teria direito quem permanecesse na minha vida por amor. Não era cláusula jurídica, era pessoal. Em vez de dividir por sangue, eu escrevi com sentimento. Quem cuidasse, quem me acompanhasse, quem estivesse presente nos dias simples, esse sim herdaria. Quem fosse ausência, receberia isso mesmo. O nada que entregaram. E sabe o mais irônico? Foi justo quem ninguém esperava que apareceu quando tudo parecia perdido. Um menino, vizinho novo, uns 20 e poucos anos, chamado Gabriel. Morava com a avó doente na casa ao lado. Me viu um dia na calçada, com dificuldade para carregar as compras. Veio ajudar. E nunca mais deixou de vir. Trazia pão sem eu pedir. Sentava para conversar. Me ensinou a mexer no celular. Me mostrou como ver as fotos dos netos no tal do Instagram. Eu ria. Dizia que aquele quadradinho era o novo porta-retrato da juventude. Ele ria comigo, não de mim. Em pouco tempo,
Ele sabia mais da minha história do que meus filhos. Sabia das dores, das perdas, das vitórias. Me ouvia de verdade, me respeitava de verdade. E foi aí que eu entendi. Família nem sempre é só de sangue. Às vezes, é de afeto. Gabriel se tornou mais filho do que os filhos que eu criei. Me tratava com carinho de neto, com atenção de amigo, com respeito de homem. Um dia, sem querer, ele viu uns papéis do testamento sobre a mesa. Ficou constrangido. Eu olhei para ele e disse: "Fica tranquilo, filho. Você não está aqui por isso. E é por isso mesmo, que está incluído nisso também." Ele não soube o que dizer. Tentou recusar. Chorou. Eu segurei a mão dele e falei: "Não é pelo que você fez. É pelo que você é. Gente que ama sem querer nada em troca." "Ah, sabe, meu filho, tem gente que só aparece quando tem interesse. Mas tem gente que vem quando tudo que você tem a oferecer é companhia. E essa diferença é o que muda tudo." O que me impressionou no Gabriel foi que ele nunca me perguntou nada. Nunca quis saber o que eu tinha, o que eu guardava, o que eu deixaria. Ele só vinha. Chegava do jeito simples dele. Com "E aí, seu Zé? Tá firme hoje?" E eu respondia com aquele sorriso de canto, meio desconfiado no começo, mas já grato por não estar sozinho outra vez. No início, achei que era só educação, jovem novo no bairro, querendo ser gentil com o velho vizinho. Mas os dias foram passando. E ele continuava vindo. Sentava comigo na calçada no fim da tarde. Trazia um pão doce, uma Coca-Cola gelada. Me perguntava da minha juventude, das obras que construí, das histórias da Marlene. Escutava como quem quer aprender, não como quem só espera a hora de ir embora. Teve um dia que ele me perguntou como era ser pai antigamente. A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio por uns segundos. Ajeitei o boné na cabeça e falei: "Ser pai, naquela época, era ser chão. A gente não podia fraquejar. Era o primeiro a acordar e o último a dormir. Não tinha espaço para tristeza nem tempo para descanso. Mas tinha uma coisa. A gente era presente. A gente via cada passo, cada dente que nascia, cada boletim. Ser pai era ser base, era estar." Ele ouviu tudo calado. No fim, olhou para mim e disse: "E hoje o senhor ainda é." Aquilo me desmontou por dentro, porque fazia tempo demais que eu não me sentia sendo nada. Os filhos, quando apareciam, tratavam como se eu fosse um fardo esperando cair, como se meu tempo já tivesse passado. Mas o Gabriel, ele me enxergava como homem, como alguém que ainda tinha o que dizer, o que ensinar, o que viver. Com ele, as manhãs voltaram a ter sentido. Ele aparecia antes de ir trabalhar. Me ajudava a limpar o quintal, consertar uma coisa ou outra. Me ensinou a mexer no tal do WhatsApp Web. A gente ria, fazia piada, até discutia futebol. Me sentia vivo. E o mais bonito de tudo é que ele nunca pediu nada. Nunca sugeriu, nem por brincadeira, que eu devia dar alguma coisa para ele. Nunca puxou assunto sobre dinheiro, herança, testamento. Ele nem sabia do conteúdo. E nem queria saber. Me via como um velho que precisava de companhia. Só isso. E isso vale mais do que qualquer bem que eu possa deixar. Enquanto isso, os meus filhos sumiram de novo. O Fábio mandava uma mensagem fria a cada 15 dias. A Denise, quando vinha, ficava 10 minutos. Olhava o relógio o tempo todo. Parecia mais visita de banco do que de filha. O Cláudio? Esse parou de aparecer por completo. Acho que entendeu que não ia arrancar nada de mim e resolveu me esquecer de novo. Mas eu já não sentia raiva, nem dor, para falar a verdade. Só um vazio manso. Aquele que a gente aceita porque aprendeu que algumas pessoas só sabem amar quando tem algo para ganhar. Quando não tem mais, elas vão embora. E eu cansei de correr atrás. Com o Gabriel, era diferente. E não era só pelo que ele fazia, mas pelo que ele deixava de fazer também. Ele nunca me apressava, nunca me corrigia. Tinha paciência de escutar uma história repetida 3 vezes. Ria das piadas velhas. Tinha um respeito que não se ensina,
Vem de dentro. Um dia ele chegou com um presente. Simples, um radinho de pilha. Disse que viu numa feira e lembrou de mim, falou. O senhor sempre fala que gostava de ouvir rádio antigamente. Agora tem um só seu. Eu abracei ele. De verdade. Do jeito que há tempos não abraçava ninguém. E chorei. Chorei em silêncio. Porque homem velho também chora. Só que em silêncio. Aquele rádio valia mais para mim do que qualquer presente de luxo. Porque ele lembrou. Ele ouviu. Ele prestou atenção. Sabe o que é ter alguém que escuta até o que você não fala? Gabriel era assim. Via no meu rosto quando eu estava triste. Percebia quando a saudade batia. E ele não dizia se anime, seu Zé. Ele só ficava. Ficava em silêncio do meu lado. Às vezes só isso já basta. Com ele, eu voltei a andar. Voltei a mexer nas plantas. A limpar os livros velhos. A sair de casa sem sentir medo da solidão do retorno. E é engraçado. Porque muita gente viu. Os vizinhos começaram a notar, me diziam. Seu Zé, esse rapaz aí virou sua sombra, né? Esse menino tem um coração raro. E eu só sorria. Porque no fundo, sabia que era verdade. Gabriel tinha virado minha sombra, sim. Mas não daquelas que pesam. Era sombra de árvore em dia quente. Daquelas que acolhem. E quanto mais o tempo passava, mais claro ficava para mim. Eu não precisava de dinheiro, nem de promessa, nem de reconhecimento. Eu só precisava de alguém que me enxergasse, de verdade. Meus filhos continuavam ausentes, mas a dor da ausência já não me doía igual, porque eu tinha uma presença que valia por muitos. O testamento continuava guardado, intacto, sem precisar mudar uma linha, porque tudo o que eu queria era dar o que tenho para quem realmente me deu algo em troca. Tempo, escuta, carinho, paciência. E lá no fundo, eu já começava a perceber que a vida ainda tinha muito a me ensinar, mesmo depois dos 70. Teve um dia que o corpo resolveu me lembrar que eu já não era mais aquele homem que subia em telhado sem pensar duas vezes. Acordei meio tonto. Tentei levantar da cama, mas as pernas não responderam como deviam. O quarto rodou. Senti um calor estranho subindo pelo peito, o coração disparado, e as mãos frias feito pedra. Caí ali mesmo, do lado da cama. Me segurei como deu, mas bati o ombro na quina da cômoda. Fiquei uns segundos no chão, sem saber se chamava socorro ou se só esperava passar. E o que passou? Foi um medo. Medo de morrer ali, sem ninguém para saber. Medo de gritar e a casa continuar muda. Medo de que, no fim das contas, eu tivesse mesmo virado invisível. Consegui rastejar até a parede, me apoiar e sentar. Peguei o celular com a mão trêmula. Pensei nos meus filhos. Pensei em qual deles poderia atender de verdade. E deixei o aparelho cair no colo. Porque ali, naquele momento, eu percebi que não tinha coragem de ouvir mais uma desculpa. Mais um, tô no trabalho, pai. Mais um, vejo se consigo passar mais tarde. O dedo parou no nome do Gabriel. E sem pensar duas vezes, apertei. Seu Zé, tá tudo bem? Ele atendeu rápido, com a voz preocupada. Eu só consegui dizer, acho que não. Menos de 15 minutos depois, ele estava aqui. Veio com a roupa do trabalho, ainda com a mochila nas costas. Arrombou a porta com cuidado. Me achou sentado no chão, encostado na parede, pálido. Sem fazer alarde, ele me ajudou a levantar, me levou devagar para o sofá. Pegou água, tirou minha pressão, que ele mesmo tinha me ensinado a medir. Abaixou as luzes, abriu a janela. E ficou ali, do meu lado. Sem me apressar, sem fazer drama. Depois que passou o susto, ele falou calmo. A gente vai no médico amanhã, mas hoje o senhor vai só descansar. Tô aqui, não se preocupa. Dormiu no chão da sala. Trouxe um colchão improvisado. Acordava de hora em hora para ver se eu estava bem. E pela manhã me levou para o hospital. Era só uma queda de pressão, o médico disse. O calor, a idade, o jejum. Coisas normais, mas que podiam ter terminado mal se eu tivesse sozinho. E era isso que me assustava. Não a queda.
Mas o fato de que, se não fosse o Gabriel, talvez ninguém saberia. Me encontrariam 2, 3 dias depois, já sem chance de abraço, sem chance de despedida. Naquele dia, no hospital, vi tanta gente velha sozinha, que o coração apertou. Uma senhora de cadeira de rodas esperando o filho que nunca chegava. Um homem idoso tentando entender a receita sem ninguém para ajudar. E ali, no meio de tudo, o Gabriel, segurando minha ficha, falando com a recepcionista, anotando tudo no papel para depois me explicar com calma. Me senti cuidado, me senti importante. E isso para um homem velho vale mais que qualquer remédio. Na volta para casa, ele passou na farmácia, pegou os comprimidos, preparou minha comida, fez chá, anotou os horários dos remédios num papel que colou na geladeira. E quando eu disse que ele podia ir, que estava bem, ele ficou mais um pouco. Disse que não queria me deixar sozinho naquela noite. E ficou. De novo, nenhum dos meus filhos apareceu, nem ligaram, nem para saber se estava vivo. E isso, por mais que doesse, já não me surpreendia. Na manhã seguinte, enquanto ele fazia o café, sentei devagar na cadeira da cozinha, olhei para ele e disse: "Você sabe que não precisava fazer nada disso, né?" Ele sorriu. "Sei, mas eu quero, porque o Senhor faria o mesmo por mim se fosse o contrário." E faria mesmo. Eu olhei aquele menino, que nem do meu sangue era, e pensei: foi Deus que mandou. Porque às vezes, quando a gente acha que está esquecido, vem uma presença que muda tudo. Não muda o passado, mas dá novo sentido para o presente. Nesse dia, pensei no testamento. Pensei se era certo deixar algo para alguém que não era da família. Mas logo em seguida me respondi: não é da família de sangue, mas é da família que o coração escolheu. Porque o que ele fez por mim, nenhum dos meus fez. Não por obrigação, mas por carinho, por presença. E se tem uma coisa que o tempo me ensinou, é que presença vale mais que promessa. E carinho de verdade não se compra nem se exige. Ele se dá, e é nesse dar que a gente vê quem está de verdade do nosso lado. Tem noite que o silêncio pesa diferente, que a cadeira da sala parece mais vazia e a casa grande demais para um só coração bater dentro dela. Foi numa dessas noites que eu sentei no pé da cama, sem televisão, sem rádio, só eu e as lembranças. E elas vieram feito enxurrada. Lembrei dos primeiros passos do Cláudio, das vezes que ele caía e eu dizia: levanta, filho, o pai tá aqui. Lembrei da Denise pequena, me esperando no portão todo fim de tarde gritando: meu pai chegou! Como se eu fosse herói. Lembrei do Fábio, mais calado, mas agarrado nas minhas pernas cada vez que via trovão. Lembrei da Marlene passando roupa na cozinha, das conversas baixas à noite, das brigas, das pazes, da cumplicidade de quem segurou a barra junto por mais de 30 anos. E então, lembrei de como tudo isso ficou distante, quase como se tivesse acontecido com outra pessoa. Porque quando os filhos vão embora por obrigação, a gente ainda entende, mas quando vão por opção, é como se dissessem: você não serve mais. A verdade é que envelhecer é um processo solitário, mas ser esquecido, isso é outra coisa. Isso é um tipo de morte que acontece devagar. Primeiro morre o convite para almoçar, depois morre o telefonema, depois morre o bom dia, até que um dia morre o nome da gente dentro da rotina deles. Fiquei ali, pensando em tudo que eu dei. E não falo de dinheiro. Dinheiro nunca sobrou. Falo de tempo, de presença, de cuidado. Eu estive. Sempre estive. E eles sumiram. Naquela semana, Cláudio apareceu de novo, sozinho. Sentou na varanda, falou pouco, mas dava para ver que algo incomodava ele. Ficou mexendo nas mãos, olhando o chão, como quem ensaia um discurso. Pai, posso falar uma coisa? Pode, meu filho. A gente errou, eu errei. A verdade é que a vida engoliu a gente. E quando eu vi, já fazia anos que eu não sabia nem qual era a sua comida preferida.
E aí, quando eu ouvi falar daquele testamento, eu fiquei com vergonha, porque percebi que eu só lembrei do Senhor por causa de papel. Isso me machucou. Eu ouvi em silêncio, porque eu precisava disso. Não para perdoar, mas para entender. O Gabriel, ele apareceu, né? Justo quando a gente sumiu, e isso me doeu, porque era o nosso lugar. Olhei para ele, respirei fundo e falei: vocês sumiram, sim. E quando voltaram, eu já era outro. Um homem cansado de esperar. Um pai cansado de ser pai sozinho. E o Gabriel, ele não ocupou o lugar de ninguém. Ele criou o dele. Cláudio abaixou a cabeça. Tinha lágrima nos olhos. Eu conheço o mau olhar de quem carrega arrependimento. Mas arrependimento não muda o passado. Só mostra que, se pudesse voltar, faria diferente. O problema é que o tempo não volta. Pai, ainda dá tempo de consertar? Eu pensei. Doeu pensar. Porque a vontade de abraçar era enorme, mas a ferida ainda latejava. Consertar, talvez não, mas aprender sempre dá. Ele não respondeu. Levantou devagar, me abraçou forte, como não fazia há anos, e foi embora. Eu fiquei ali, sozinho na varanda, mas com o coração um pouco mais leve. Mesmo assim, minha decisão já estava tomada. O testamento eu não ia mudar, porque amor não se recompensa com discurso, se recompensa com presença. O que eu construí na vida, eu construí com calo, com lágrima, com entrega, e só quem soube me olhar como homem, e não como obrigação, merecia carregar esse legado. Gabriel nunca pediu, mas ele me deu tudo o que eu precisava: silêncio, paciência, tempo, e tem coisa que vale mais do que herança. Vale como prova de que nem tudo que a gente planta volta como flor. Mas quando uma flor nasce no lugar mais improvável, é nela que a gente deve apostar. Um dia você é o pai, a figura forte, o alicerce, o braço que levanta a casa, o coração que embala o lar. No outro, você vira um papel, um bem, uma assinatura. E quando isso acontece, é porque o amor já ficou lá atrás, e o que ficou agora é só o que você pode deixar. Foi isso que eu senti quando, certa tarde, o Fábio chegou aqui, sem avisar, sem perguntar, com um papel na mão. Sentou no sofá como quem entra num banco e disse com a voz baixa, mas firme: a gente precisa conversar. Eu e os outros, a gente está preocupado com algumas coisas. A gente quer saber o que o senhor está fazendo com o testamento. Eu respirei fundo. Não me levantei. Só encarei ele nos olhos. O testamento é meu, e eu já fiz. Tá assinado, registrado e pensado com calma. E mais do que isso, com coração. Ele balançou a cabeça, nervoso. Mas, pai, a gente tem direito. A gente é filho. A gente tem sangue. E sangue é tudo? Perguntei. É o que conta. Legalmente, sim. Aquela palavra. Legalmente. Foi aí que eu entendi que não era sobre saudade. Era sobre controle. Era sobre não querer perder o que acham que é deles por direito, mesmo que não tenham feito nada por merecer nos últimos anos. Vocês sumiram por quanto tempo? Perguntei. Ah, pai, não é isso que está em jogo? É exatamente isso. Porque quando eu precisei, vocês não vieram. Quando a casa estava vazia, vocês não bateram. Quando minha voz era eco, ninguém ouviu. Ele levantou, andou de um lado para o outro, tentava achar palavras mais bonitas, mais racionais. Mas a verdade já estava entre nós, nua. O Senhor está se deixando levar por um estranho. Esse rapaz, o Gabriel, ele não tem laço com a gente. Ele chegou agora. Sorri. Triste, mas sorri. Ele chegou agora. Mas foi o único que ficou. E sabe por quê? Porque ele não queria nada de mim. Só minha companhia. Fábio ficou mudo, porque essa era a verdade mais difícil de ouvir. Ele foi embora sem dizer tchau. Deixou a porta bater. No dia seguinte, Denise mandou mensagem. Fria. Formal. Pai, acho que devíamos conversar sobre o que o senhor pretende fazer. Talvez com um advogado presente, para ficar mais claro para todos. Claro para quem, minha filha?
Claridade nunca foi o problema. Falta de presença. Foi. E naquele mesmo dia, recebi ligação do Cláudio. Pai, ouvi dizer que o senhor está sendo pressionado por esse rapaz. Se o senhor precisar de ajuda, a gente pode intervir legalmente. Intervir legalmente. Meus filhos queriam me proteger. De quem me protegeu? Gabriel ficou sabendo da movimentação e, pela primeira vez, quis se afastar. Disse que não queria atrapalhar, que não queria ser motivo de briga. Eu não vim para isso, seu Zé. Eu só queria estar presente. Só queria ser útil. Eu segurei no ombro dele e falei: você não é motivo, você é milagre. E milagre a gente não afasta. Naquela noite, eu sentei com um caderno velho. Peguei uma caneta azul e comecei a escrever, não um testamento novo, mas algo mais importante, uma carta. Uma carta que dizia tudo o que eu queria que eles soubessem. O que eu senti, o que eu vivi, o que me doeu, o que me salvou. E, principalmente, porque eu escolhi, como escolhi. Porque eles tinham o direito de saber. Mas só depois. Quando eu não estivesse mais aqui para explicar cara a cara. Quando o silêncio da ausência deles ecoasse em cada canto dessa casa. Quando finalmente fosse tarde para voltar atrás. Era isso que eu precisava deixar. Mais do que casa, mais do que terreno, mais do que conta no banco. Um aviso. Uma verdade. Um último gesto de amor. Mesmo para quem esqueceu como se ama. A gente sente quando o corpo começa a se despedir. Não é com dor, nem com aviso. É com silêncio. Com aquela leveza estranha que vem nos gestos. Subir um degrau cansa. Beber água não tem mais gosto. O som do rádio começa a ficar longe. E o tempo parece mais calmo. Calmo demais. Fazia semanas que eu acordava mais lento. Tinha dias que nem sentia fome. Gabriel insistia para ir ao médico. Eu dizia que era só a idade. E era mesmo. O corpo estava só dizendo que o tempo dele já tinha dado o que tinha que dar. E tudo bem. Porque o que eu precisava resolver já estava resolvido. Foi numa dessas manhãs nubladas que recebi uma visita inesperada. Vieram os três. Cláudio, Fábio e Denise. De carro, juntos. Algo que não acontecia há... nem sei. Entraram com aquele jeito de quem quer mostrar presença. Falaram do calor, perguntaram da saúde, olharam em volta. A Denise trouxe um bolo. Fábio chegou com uma sacola de frutas. Cláudio, só com o silêncio. Sentei com eles na sala. Gabriel tinha saído mais cedo naquele dia. E ali, no meio dos meus próprios filhos, eu me senti estranho. Era como estar com visitas desconhecidas. O sangue a gente compartilha. Mas o afeto, esse já tinha ido embora fazia tempo. Eles começaram a falar meio sem jeito, como se ensaiassem aquilo há dias. Pai, a gente andou pensando. Talvez a gente tenha agido mal, talvez a gente não tenha estado aqui como devia. É que a vida correu, e quando a gente viu. Quando vocês viram, o velho aqui já estava cuidando de outro filho. Completei. Eles riram, sem graça. Mas sabiam que era verdade. Cláudio pigarreou. A gente queria saber se ainda dá para conversar. Rever algumas coisas. Estar mais perto. Eu olhei para eles. Os três, ali, sentados, desconfortáveis. E pensei, agora que o fim se aproxima, querem voltar ao início. Mas eu não guardei raiva. Já tinha guardado por tempo demais. E guardar raiva adoece. Vocês podem vir. A porta sempre esteve aberta. Mas quem só vem quando o fim parece perto, às vezes chega tarde demais. Eles baixaram os olhos. Nenhum rebateu. Porque sabiam que não era mais sobre a herança. Era sobre o tempo que deixaram de dar. E esse não se recupera. Eles ficaram pouco, saíram prometendo voltar. Talvez voltem. Talvez não. Naquela noite, Gabriel chegou e viu o envelope marrom sobre a mesa. Esse é o tal? Ele perguntou já sabendo a resposta. É? Posso perguntar o que tem aí dentro? Minha vida, em palavras, minhas escolhas, minhas verdades. Ele não tocou no envelope.
Não pediu para ler. Só me olhou com aquele olhar de filho que respeita sem questionar. Depois, ficou comigo ali na varanda. A gente tomou café morno e ouviu o rádio baixo. A voz do locutor falando de uma notícia qualquer. O mundo continuando, como sempre fez. Deitei mais cedo. O corpo, agora, pedia descanso com mais urgência. Gabriel ajeitou a coberta nos meus pés. Apagou a luz do quarto, mas deixou a do corredor acesa, como quem cuida de alguém que pode precisar durante a noite. Antes de sair do quarto, ele parou na porta e falou: "O senhor sabe que eu sou grato por tudo, né?" "Sei. E se um dia o senhor for, eu vou fazer questão de contar sua história." Eu fechei os olhos, sorri e disse: "Então conta com verdade." E diz que teve um velho teimoso que acreditou no amor, mesmo quando ninguém mais lembrava dele. Ele ficou quieto. A porta fechou devagar. E eu dormi como quem já não tem mais medo do amanhã. Não teve barulho, nem urgência, nem ambulância. A minha partida foi do jeito que eu sempre desejei. Quieta, serena, com a casa em paz. Gabriel me encontrou naquela manhã, sentado na cadeira da varanda, coberto com a manta que ele mesmo me deu no inverno passado. A xícara de café ainda meio cheia, o radinho ligado baixinho como eu gostava. Um sorriso leve no rosto, olhos fechados, como quem só descansou. Ele não se desesperou. Segurou minha mão, ajoelhou ao meu lado, chorou em silêncio e depois fez o que prometeu. Contou minha história, não só para os vizinhos, nem só para quem veio no velório, mas para quem realmente quis ouvir. Contou como a gente se encontrou, como se escolhe alguém para chamar de pai, mesmo sem o mesmo sangue. Contou do testamento, sim, mas contou da parte mais importante: a carta. Essa carta foi lida pelos meus filhos no mesmo dia. Gabriel entregou para Denise com a mesma calma que eu pedi. Ela leu em voz alta. Os três sentados ao redor da mesa, onde a mãe deles servia café nas tardes de domingo. Os domingos que eles deixaram para trás. E quando ouviram o que eu escrevi, o silêncio caiu pesado. Porque a verdade, quando é dita sem raiva, só com amor, dói mais fundo. Eu amei vocês com tudo que tinha. Dei mais do que podia. Não me arrependo. Mas me entristece saber que, nos dias em que mais precisei, fui lembrado só pelo que poderia deixar, e não pelo que ainda podia viver com vocês. Não deixo esse testamento por vingança, nem por mágoa. Deixo como escolha. Quem esteve presente, herda. Quem cuidou, recebe. Quem ouviu, continua minha história. E se um dia sentirem saudade, saibam que ainda dá tempo. Mas não tempo de voltar ao que não foi. E sim tempo de não repetir comigo o que vocês podem evitar com os outros. Cuidem, olhem, amem enquanto ainda dá. Eles choraram. Cada um no seu silêncio. Não sei se foi culpa. Não sei se foi arrependimento. Mas sei que ali, alguma coisa mudou. O Gabriel ficou com a casa. Não por esperteza, não por interesse, mas por verdade. Ele não herdou só parede e teto. Herdou minhas manhãs, minhas histórias, meus ensinamentos. Herdou minhas memórias. E agora carrega meu nome com respeito. Ele me chamou de pai uma única vez, no dia do enterro. Eu ouvi. De onde estiver, eu ouvi. E sabe, depois de tudo eu não sinto raiva. Não guardo mágoa. Porque o amor que a gente dá não volta vazio. Às vezes, só volta diferente. Em outras pessoas. De outras formas. Então, se você que está me ouvindo chegou até aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Cuida de quem te cuida. Liga para quem te espera. Abraça quem ainda está por perto. Porque amor não se pede, mas também não se despreza. E nunca ache que herança vale mais que presença. E é por isso, meu filho, que eu digo, nunca é tarde para recomeçar. Agora me conta que se fosse você, o que teria feito no meu lugar? E aproveita, me diz aí, tá me ouvindo de qual cantinho desse Brasil?